Muito bem, estamos aqui em mais um podcast Fala Bispo e é muito interessante o tema de hoje. Eu espero que seja bem relevante para a formação da sua opinião. Você que muitas vezes tem procurado entender a disformidade da família na atualidade. Vivemos um contexto familiar muito destinado um deslocamento de conceitos que são basilares, que são bíblicos, e nós temos que perceber o porquê dessa distopia, dessa desconstrução de valores e desde quando isso tem acontecido. Dentro da família, dentro do seio familiar, na vida conjugal das pessoas e até na formação dos filhos. E hoje o tema é sobre o feminismo. Estou aqui com a pastora Liliane, da nossa igreja sede, esposa do pastor Paulo Rodrigues, que já esteve conosco aqui, e a nossa diaconisa Geicilane, que é uma enfermeira formada, além de estudante, as duas estudam teologia, né? E as duas são bem proeminentes dentro da obra de Deus, têm feito um trabalho excelente. Geicilane, ela trabalha na igreja da Washington Soares, né, na obra do Senhor. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês, quero que vocês deem a opinião de vocês como mulheres, de toda essa contextualização do feminismo que já vem aí de longa data e como isso tem sido trazido para dentro da igreja, como isso tem tirado do conceito da família cristã as bases, né? Isso tem causado realmente uma destruição familiar muito grande. Eu queria perceber com vocês qual a opinião de vocês em relação a isso, mas antes é importante, como já quero começar com a pastora Liliane, sobre a historicidade. A historicidade do feminismo, pastora, é bem interessante e deve ser, eu acho que nós devemos começar por aí para a gente poder perceber a influência do feminismo dentro da igreja, dentro do conceito da igreja cristã. Você pode falar alguma coisa para a gente sobre isso? A paz do Senhor, né? Bispo, paz do Senhor, Geice. Paz. Eu vou fazer um resuminho breve, né? Sobre o feminismo, a história do feminismo, né? Que iniciou quando elas lutando para direitos de igualdade, né? Que começou bem no comecinho lá no século XIX já, as primeiras mulheres, né, que vieram fazer essa revolução, que foi na Revolução Francesa, já no comecinho e também no período do Iluminismo. As mulheres, elas buscavam direito de igualdade de trabalho, né, que justamente elas queriam voltar, né, não tinham direito a voto, elas foram à busca, né, desse período para poder ter essa oportunidade de votar, que uma delas, né, que é uma das ondas, né, que foi a Olympe de Gouges, que foi uma das primeiras, e a Mary Hollis, eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome delas, mas isso foi no período do século então elas vieram antes da Simone de Beauvoir? Sim, foi antes dela. A Simone de Beauvoir já foi no século XX. Olha só. Já mais na frente, já na segunda onda do feminismo que foi criada, que foi justamente na Guerra Fria, já no período da ditadura, né, que foi tanto a Angela Davis quanto também a Simone de Beauvoir, né? E elas lutavam, né? Elas lutavam contra a liberdade e autonomia da mulher, que a mulher ela tinha que ser empoderada, que a mulher ela tinha que ter o direito, né? Não somente o direito de voto, mas o direito de poder andar e vir, de ter os seus próprios poderes hoje, que seria maior e ter mais possibilidade do que os homens hoje. Quer dizer, é bem peculiar a situação de hoje, né? Que as mulheres todas, as propagandas de TV, as novelas também, as músicas todas proclamam essa coisa do empoderamento da mulher, né? Sim, sim. Hoje está bem visível, né, nos dias atuais. Para onde a gente vai é uma mulher querendo ser mais do que os homens, né? Até o fenótipo, eu acho que tem sido influenciado, né? A forma de se vestir, a maneira de agir, né? Toda essa independência que a mulher tem, digamos, entre aspas, conquistado, né? O que você acha? Vocês acham que isso tem valorizado mais a mulher do século XXI? Ou todo esse empoderamento que vem lá do século XIX está só piorando a situação das mulheres nesse século presente? Paz do Senhor. Diante de tudo que foi falado, na verdade, só tem piorado a situação, né? Porque a gente nota que há uma quebra de princípios, de valores, principalmente dentro da igreja, né? Por exemplo, a gente nota que a mulher quer ser o cabeça do lar.
Mas, assim, a gente chega já na igreja. Mas, assim, na sociedade como um todo, como é que você percebe, por exemplo, no teu trabalho, no hospital, nos hospitais que você trabalha, nas clínicas, na rua, na faculdade, no colégio, enfim, na vizinhança, como é que vocês sentem esse empoderamento e toda essa influência do feminismo no conceito social? Vamos citar mais ou menos no dia a dia, né? Hoje a gente vê praticamente mulheres nuas no meio da rua. Se a gente for voltar para o tempo atrás, antigamente as roupas eram todas fechadas desde o pescoço, as mulheres usavam aquelas roupas super apertadas, várias roupas, né? E hoje... E muito elegante, por sinal, né? E hoje, com o tempo, essas roupas foram diminuindo, foram encurtando. E as mulheres, elas estão cada vez mais lutando para poder criar seu próprio estilo. Às vezes se vestir como o próprio homem, né? As suas vestimentas estão cada vez piorando a cada dia. Ou então também as mulheres... E vice-versa, né? Parece que os homens também estão... É verdade. Está tendo uma quebra de princípios e valores, né? Inclusive o nome dessa moda, não sei se o nosso internauta e o nosso telespectador, ele consegue atinar para essa informação aí de forma fácil, mas eu estava estudando sobre isso. E o nome da moda é distopia, né? Distopia, que quer dizer desconstrução. Então, por isso que hoje você tem aí calça jeans rasgada, camisa rasgada, coisa que, por exemplo, eu não gosto de jeito nenhum, acho que é terrível. Você vai gastar, compra uma calça caríssima, jeans toda rasgada, e eles chamam que isso é desconstrução, né? É desconstrução do padrão. Roupas, por exemplo, paletó completo, né? O costume chamado. Hoje o corte é diferente, você tem um blazer e uma calça diferente, acochadinha, aquela coisa toda, já dentro de uma ideologia de gênero e etc, né? Então, mas como é que vocês, voltando à pergunta, como é que vocês sentem como mulheres esse conceito feminista dentro do meio que vocês vivem, tanto no contexto familiar, no contexto social, né, nos vários lugares que vocês vão, como também na igreja? Na igreja é uma desconstrução totalmente assim da palavra, né, quebra de princípios e valores. A questão, como a gente vê na própria palavra de Deus, que fala que o homem ele é o cabeça do lar e a mulher ela é a coluna, né? E a gente nota que hoje está ao contrário, né, um princípio contrário. No caso, a mulher, ela com essa desconstrução, a mulher ela quer ser o cabeça, ela quer mandar, aquele ato de empoderamento, quer ser empoderada, que é outro ponto que a gente também pode abordar, a questão do empoderamento. Né? E aí, como é que você, sendo mulher, se sente de ver mulheres assim, de ver famílias nessa situação? É terrível, né? Quer dizer, de repente, as crianças estão sendo criadas num lar que elas perdem o referencial do pai, porque a quebra da visão patriarcal ela é muito ligada ao fundamento do feminismo, né? Ou não, ou eu estou falando bobagem? Sim. Elas querem quebrar o patriarcalismo, né? O nome família, né? Porque eles não querem mais que isso seja uma coisa já formada, né? Aí querem realmente fazer a diferença, querem que elas sejam melhores do que os homens, tanto na área profissional, quanto dentro da igreja, dentro da rua, nos colégios, em várias áreas que a gente convive hoje. Elas querem assumir o papel, no caso. Interessante que a pastora Lili estava falando em relação ao empoderamento, questão de poder votar, que no século XVIII, XIX não podia, né? Sim. E agora, claro e evidente, sou totalmente a favor que a mulher vote, que a mulher tenha o seu trabalho, que tenha, enfim, tenha o seu espaço, mas não no contexto do feminismo, porque eu acho que o feminismo ele faz com que essa mulher ela traga para si uma carga muito pesada, né? E a mulher, com certeza, ela é a parte frágil. Ela não vai nunca suportar o peso que é destinado a nós homens. Lá na criação, no Gênesis, o Senhor deixou muito claro que o homem ele deveria ser o cabeça do lar, que ele deveria realmente trabalhar, né? E realmente com o suor do rosto, né? Ele deveria manter sua casa. E o feminismo, a meu ver, não sei se eu estou falando bobagem, mas trouxe
um fardo pesado para as mulheres, não trouxe? Sim, de acordo com o que o senhor está citando, né? Hoje a gente tem exemplo de mulheres que deixam os homens dentro de casa para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, e elas saem para trabalhar, entendeu? E os homens, alguns homens, né, acabam aceitando isso, acabam sendo, em vez de ser a cabeça, né, que ser o homem que sustenta o gestor, a casa, né, acaba deixando a mulher fazer isso. Vocês acham que o correto seria ele gerir a família, ele ser o mantenedor do lar, conforme a Bíblia fala, ou meio a meio? Eu me lembro que quando eu era garoto, eu saía com uma namorada, né? A gente ia jantar ou lanchar ou entrar no cinema, quem pagava era eu. E aí depois de alguns anos, a gente foi notando que era meio a meio, cada um paga a sua parte. E hoje a gente já percebe que tem mulher que paga pelo cara lá e o cara fica realmente de boa, né? Aceita de boa ser custeado, ser custeado pela mulher. O que é que vocês pensam esse peso que foi trazido, né? Que de repente a mulher agora tem responsabilidades, tem compromissos, a alçada da mulher é muito mais pesada do que no passado, quando a mulher ela tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, muitas vezes ser aquela que iria controlar, né, as pessoas que trabalhavam dentro daquela casa, quando era uma família de maior posse, né, a mulher que fazia toda a organização. Quando não tinha alguém para trabalhar nesse setor, quem controlava tudo era a mulher, e o homem saía para trabalhar. Hoje, os dois saem para trabalhar, fica alguém lá cuidando da casa. Se tem filhos, os filhos ou vão para uma creche, ou então ficam em casa com uma pessoa, uma cuidadora, né? Enfim, e aquela mulher, ela tem que basicamente sustentar, dividido as despesas de casa. Você paga a luz, eu pago a água, você paga o telefone, eu pago o aluguel, eu pago isso, eu pago aquilo, tudo dividido. Como é que vocês se sentem assim, como mulheres, hoje tendo esse nível de responsabilidade, de cobrança, e que a nível social é comum? Então não dá nem para dizer que o cara está querendo se aproveitar de vocês. É porque hoje é dessa forma que o feminismo implantou o sistema, e a aplicabilidade da coisa leva vocês a viver nessa situação aí, nessa sinuca de bico, eu acho. O que é que você acha? Na minha opinião, né, vou voltar hoje, eu sou casada, né, eu não trabalho de carteira assinada, mas eu faço um bico aqui, outro acolá, meu esposo é o que trabalha, né, só que o dinheiro é nosso. Não existe aquela coisa de divisão. E na hora do vamos ver, quem é que manda dentro de casa? É o marido ou a esposa? Ou é os dois? Quem manda é ele. A última palavra é a dele? É a dele, entendeu? Porque ele é a cabeça do lar, entendeu? Ele é a cabeça. Eu sou a coluna, eu tô ali para sustentar. Mas você tem esse pensamento de se subjugar a ele como cabeça do lar? Sim. Ou é difícil para você entender isso? Não é que seja difícil, entendeu? Hoje, às vezes, a gente bota com a sociedade, né? A sociedade de hoje acaba tentando implantar coisas na nossa cabeça, mas a gente tem sempre que buscar a palavra. A palavra. A palavra, colocar ela em primeiro lugar. Olha, essa questão do fardo pesado sobre as mulheres, a resposta do Evangelho para o feminismo, na questão do fardo pesado, está lá em Romanos 11:36. E eu queria muito que a Geicinha, pode ler para nós, Geicinha? Romanos 11:36, enquanto ela abre. Eu queria comentar isso. O Evangelho, gente, ele traz um fardo leve, não esse fardo pesado. Então, o feminismo trouxe para as mulheres, sobre os ombros das mulheres, muitas responsabilidades. Eu vejo muitas mulheres com depressão, sim, mulheres numa situação realmente tomando calmantes, entendeu? Porque estão aglutinando muitas responsabilidades. O que é que diz lá em Romanos 11:36? Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, porque dele, por ele e para ele, né? São todas as coisas. A Bíblia é muito clara com relação a Cristo, né? A responsabilidade do Pai eterno em relação à igreja. E a gente entende isso em relação à vida também. Porque dentro de casa, a Bíblia compara Jesus, o cabeça, e a igreja é o corpo, é a coluna, né? E dentro de casa, a mulher, ela é a coluna e o homem é o cabeça. Então, nós temos
essa coisa que é totalmente identificada pela palavra. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês é o feminismo, ele está mostrando a satisfação plena somente na mulher. Por quê? Por que a mulher tem que ter essa satisfação plena e ela já não se preocupa mais com a satisfação do homem? Vocês têm alguma coisa a declarar sobre isso, como mulheres? Vamos pensar aqui, dentro de um contexto de trabalho, a mulher tem que ter a sua realização plena. Dentro de casa, a sua realização plena. É aquilo que eu sempre falo, né? As pessoas hoje, elas casam para ser felizes, elas não casam para fazer o outro feliz. E quando a mulher está toda empoderada, ela quer se satisfazer. E ela não se preocupa com o outro, com o cônjuge. Ela não se preocupa com as consequências desse egocentrismo do feminismo, né? Que traz para si tudo. Todo o prazer tem que ser, ela tem que ter o prazer, seja o prazer sexual, seja o prazer de ter a casa do jeito que ela quer, de vestir o que ela quer, de fazer o que ela quer, de falar o que ela quer, sem respeitar, sem honrar a pessoa, a figura do marido, né? Então, essa coisa da satisfação plena da mulher, até que ponto isso pode conturbar um casamento, pastora Lili? Eu creio assim, né, que a mulher, ela não está ali para satisfazer as suas próprias vontades, né? Porque a própria Bíblia fala, né, que a gente está ali para poder satisfazer a vontade do marido, né, para poder ser auxiliar dele. Que ele é o cabeça, né, que lá em Efésios 5:23 fala, né, que ele é o cabeça do lar, e a gente deve defender e proteger ele, orientar ele, né? E o homem, ele é a autoridade da casa para abençoar o próprio lar, entendeu? Eu acho que esse que é o meu ponto, meu crer, né, meu entender sobre isso. Eu fico pensando no comportamento das pessoas, por exemplo, em relação ao homem. Tem coisas que realmente, para um homem fazer, é complicado. Entendeu? O homem, ele pode pegar um prego, bater um martelo num prego, ele pode levantar uma coisa pesada, ele pode fazer, ajeitar o carro, né? Ajeitar um reboco dentro de casa, trocar uma lâmpada, fazer uma coisa nesse nível. Mas a gente vê hoje que esse empoderamento da mulher fez do homem uma pessoa mais frágil, né? Sim. Os homens estão fragilizados. Hoje, por exemplo, se você anda dentro de um ônibus ou qualquer coisa assim, ou não a rua, as mulheres, como você disse, pastora, estão seminuas, e elas entram dentro do ônibus seminuas, e se o homem fizer qualquer coisa, se olhar demais, se tocar, ou se pelo menos disser que é bonita, se assoviar, já era. Já chama a polícia, né? Os homens hoje têm medo até de se aproximar de uma mulher, por causa desse empoderamento todo. O que é que vocês acham disso? Ficou pior para a mulher ser como diz antigamente, né? Paquerada, ser cortejada, ou hoje está mais fácil? Ficou bem pior, né, para a mulher. Você nota que, de fato, elas procuram muito e lutou muito por direitos, mas elas esqueceram dos valores. Você vê que com uma mulher dessa, de fato, você não consegue ver o valor, né, que ela tem. A partir do momento que eu saio na rua seminua, qual é o valor que eu estou tendo? Qual o respeito que eu estou tendo? Né? Se eu quero respeito, então, primeiramente, eu tenho que ter o meu próprio respeito. Então, é complicado para o homem, né, tá, por exemplo, no transporte público, e ver uma mulher seminua, claro que ele vai olhar. A mulher diz logo que é assédio. Mas ela mesma está provocando. Então, o assédio é dela. O assédio é dela. E ela ainda acha ruim quando o homem vai falar com ela, né, paquerar ela e fica reclamando. Acha ruim, só que ela que tá assediando o homem. E na maioria das vezes, né, elas falam muito a questão de que quer denunciar porque eu fui assediada, mas elas não entendem que elas que provocaram aquilo, né, que partiu delas primeiro. Hoje, por exemplo, tem muita academia de ginástica, as mulheres vão com roupa de academia no meio da rua, dentro do ônibus, elas passam realmente seminuas, né? E aí, como é que fica? Ou o homem, se o homem olhar, ele está assediando, se o homem assoviar, está assediando. Então, realmente o homem tem que fechar os olhos, sabe? É um negócio estranho. É um negócio estranho. O homem não pode ser homem. Porque todo homem vai olhar para aquela mulher que está se mostrando.
por ser homem. Ele vai ter aquela atração física que aquela mulher está provocando, como você diz, e ele vai se sentir atraído. E na hora que ele se sentir atraído porque ela está provocando, ele é o assediador e não o assediado. Que coisa, hein? Sociedade que a gente vive hoje. Está invertendo os valores totalmente, né? E gente, o Evangelho ele traz a visão de satisfação, não da mulher, mas plena em Cristo, para ambos, para a família como um todo. A satisfação, o Evangelho não fala de feminismo nem de machismo, o Evangelho fala de Cristo, de uma visão cristã. Nós não somos como evangélicos, machistas ou feministas, nós aprendemos a ser cristãos e respeitar o conceito cristão de família, de sociedade e conviver dessa forma, né? E na visão de vocês, o feminismo, vocês sabem que o feminismo defende uma completa independência da mulher, no sentido financeiro, no sentido emocional, no sentido... tem mulheres hoje que são tão independentes, né? Que elas não admitem ser sustentadas por homem nenhum. Não admitem ter um salário menor do que o do companheiro. Né? Quando tem um companheiro, porque hoje muitas mulheres resolvem ter uma companheira ou então não tem ninguém. Como é que vocês veem isso? Essa questão da independência da mulher. Eu creio que hoje, né, isso está crescendo muito, isso está destruindo a família. A Bíblia fala, né, que o homem e a mulher eles têm que ser uma só carne, né? E hoje o nome família hoje não existe mais. Se a gente for voltar para os dias de hoje, é muito difícil encontrar uma família mesmo, porque realmente os valores da sociedade estão destruindo a verdadeira família. E respondendo à pergunta também que o bispo perguntou em relação à dependência financeira, né? Assim, é importante sim que a mulher trabalhe, é importante sim que a mulher ajude também o seu esposo, né? Mas sempre com a visão de que ele é o cabeça do lar, né? Que ele é o provedor, né? Ele é o que provê, sim, de uma certa forma. Por exemplo, eu tenho o meu trabalho, né? Eu não sou casada, mas eu tenho o meu trabalho. Mas eu tenho, sim, a visão, né, que o homem é o cabeça e que se um dia eu chegar a me casar, de fato, se eu não quiser trabalhar, ele, sim, tem que me sustentar. E eu vou adorar, né? Então, você vai gostar de ser sustentada, né? Sim. Eu também, se eu fosse mulher, eu gostaria. Mas como homem, eu acho que... agora, como homem, eu acho que não é legal. O homem ser sustentado pela mulher. Não é ser machista, eu acho que a questão porque as aqui... pessoas não, assim, elas não entendem, porque a gente está falando tudo sobre a questão cristã, né? Os princípios bíblicos, obviamente. Então, elas têm a visão, o oposto, né? A pessoa que não é cristã, ela vai ter a visão realmente que é errado, que a mulher, ela tem que... Até mesmo o marido também, às vezes, tem marido que não aceita a ideia de que a mulher ganha mais. Sim. Né? Então, a gente vê esses dois pontos de vista. E é interessante que aqui em 1 Coríntios, Paulo diz assim, ó, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Quando Deus criou o homem, o Adão, faltava alguém que andasse com ele, que completasse a vida dele. E Deus criou a mulher por causa do homem. E foi da costela do homem que Deus criou a mulher. Olha só, a gente tem sempre um pensamento dentro do cristianismo, dentro do criacionismo, que a mulher, ela realmente veio do homem. Veio por causa do homem e veio para o homem, para completar a vida do homem, né? Para ser adjuntora, para estar junto com ele, carne da carne, osso dos ossos, né? Então, fazer parte da vida do homem como um complemento importante. Mas essa coisa dessa costela, ela se empoderar, desse complemento, ser mais do que o homem, é uma distorção dos valores bíblicos. E é por isso que o feminismo, ele diz que a Bíblia é machista, mas o Evangelho é contra o feminismo e também é contra o machismo. O Evangelho simplesmente é a favor da visão criacionista. E quando você vai para o criacionismo, quando você percebe a criação do homem, como disse Paulo, como está lá escrito por Moisés no Gênesis, a gente sabe que a mulher veio da costela do homem. Foi criada pela necessidade do homem de ter uma pessoa que lhe correspondesse, porque só haviam animais. Adão deu nome aos animais, mas não tinha uma mulher, não tinha alguém que o correspondesse,
né? E o Senhor vai criar a mulher e o homem com corpos diferentes para se completarem. A gente sabe que biologicamente, né, sexualmente, o homem ele completa a mulher e a mulher completa o homem, né? Mas isso não acontece no homem com o homem, nem na mulher com a mulher. Esse complemento não existe, né? Deus não criou Adão e Ivo, né? Deus criou Adão e Eva. E isso para que houvesse realmente a formação da família, da prole, do homem com a mulher. Quando o homem conhece a mulher, vem os filhos. Né? Os filhos, você não pode pensar assim, não, eu vou botar 2 mulheres ou 2 homens numa ilha e daqui 50 anos eu vou voltar, vai ter um monte de gente. Não vai. Mas se você colocar um homem e uma mulher, vai ter uma aldeia lá. Então, quando a Bíblia fala desse relacionamento, ela não fala num tom machista, nem aceita o feminismo, mas ela fala numa visão criacionista, né? Então, voltando à questão da independência, a mulher não pode ser independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque um foi criado para o outro, né? A mulher foi criada para o homem, para satisfazer o homem, e o homem para satisfazer a sua mulher. A Bíblia fala dessa junção de prazer, tanto no campo sexual como no campo do relacionamento, né? Então, realmente, eu vejo uma desconstrução muito grande dentro da sociedade atual. Esse pós-modernismo, ele avoca esses padrões feministas para destruir a sociedade, para desconstruir os valores da sociedade, e a base da sociedade é a família. Então, se você desconstrói isso, se você hoje tem como regra que uma família ela não é consanguínea, mas ela é afetiva, então o que eu disser que eu amo, o que eu disser que eu quero, se torna minha família, e não mais aquele conceito bíblico de o homem deixará a sua casa, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Isso está sendo perdido com o tempo. E até dentro do conceito de jovens, dentro da igreja, né? A gente vê os jovens muito, muito conturbados, se cortando, sem referencial, os pais sem referencial. O que vocês acham? Isso realmente é um sinal do final dos tempos, é um sinal do arrebatamento da igreja, é um sinal de que realmente chegamos ao final desse período da graça, porque a Bíblia fala que haveriam mudanças sociais, mudanças das leis, né? A iniquidade cresceria absurdamente, o amor das pessoas se esfriaria, e eu acho que o feminismo ele vem corroborar com essa visão, ele vem trazer a pauta, o cumprimento dessas profecias. O que é que vocês acham? Nos últimos dias, né, eu creio que a volta de Jesus está bem perto, está bem iminente, né? A gente vê os jovens hoje entendeu que não tem mais essa visão da família. Os membros chegam na igreja já completamente cegos, porque não teve também uma família estruturada, né? Que sempre foi, muitas das vezes, o feminismo tentou adentrar, o machismo tentou adentrar dentro da casa deles, e eu creio sim que isso é Jesus que está voltando, né? Que é os sinais dos últimos dias, que ele está chegando para arrebatar a sua igreja. E você, Geicinha, você acha que realmente é um sinal de que tudo chegou ao fim e essa mudança social abrupta, nessa coisa louca que nós estamos vivendo, essa controvérsia à sã doutrina, à palavra, tá uma coisa absurda, feia, né? O comportamento social está muito destruidor. O que é que você acha? Com toda certeza, sim, né? O fim dos tempos, o arrebatamento da igreja, né? Todo o pensamento bíblico está sendo destruído. Então, como a palavra de Deus fala que realmente no fim dos tempos o amor de muitos esfriarão, as pessoas abandonaram a sã doutrina. Então, é sim um grande sinal também para o arrebatamento, né, para o fim dos tempos. Na opinião de vocês, um cristão pode ser feminista? Na minha opinião, eu acho que não. Que é referente à palavra, não, entendeu? Não, porque o feminismo, o cristão ele não deve aceitar o feminismo, pois o feminismo, ele de fato quebra todos os princípios e valores da palavra, né, da palavra de Deus, então não deve aceitar. Tudo bem. Vamos lá, considerações finais, pastora Liliane. Hoje, né, eu como mulher, como pastora, né, eu acredito e sei, né, e concordo perante a Bíblia que a mulher ela tem que ser submissa ao homem. Embora o homem ele seja a cabeça, né, mas o papel do homem também é amar a mulher,
né? Como eu amo meu esposo, eu tenho um filho lindo, um filho maravilhoso, que foi fruto desse amor. Meu neto, por sinal. Então, a todas as mulheres que estão assistindo, entendeu? A gente está aqui retratando não somente o feminismo em si, mas a família, a construção da família, porque é muito importante, né? Que a família ela seja construída, que venha ter filhos, né? Que a gente venha prosperar dentro da nossa própria casa. Geicinha, a sua consideração final, e eu queria só que você observasse uma coisa. A mulher hoje, feminista, se sente mais amada ou menos amada com essa conquista desse empoderamento todo? A gente nota que ela se sente menos amada em relação ao feminismo. Você nota que ela, pelas atitudes, né, o comportamento dela, são de pessoas que realmente faltou alguém que amasse ela lá no início. Seja até mesmo dentro de casa. A gente não sabe como foi, de fato, a criação dela. Então, a gente nota que é menos amor que elas receberam. Eu queria terminar as minhas considerações falando sobre Gálatas 3, 26 a 29. Fala que, na visão do cristianismo, agora já não há mais macho, nem fêmea, judeu, nem grego, servo, nem livre, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha como Paulo coloca isso diante da igreja dos Gálatas, mostrando que realmente o que importa é uma unidade em Cristo, né? Essa unidade dentro do conceito cristão, dentro da sã doutrina, que traz a formação de uma família saudável. Então, não está em pauta dentro do cristianismo essa coisa do patriarcalismo dominante, que maltrata, distrata a mulher. Não é isso. A Bíblia não trata disso. A Bíblia trata, inclusive, de que o homem deve amar a sua esposa, honrar a sua esposa, deve ser fiel à sua esposa, né? E vice-versa, que a mulher também deve estar submissa ao marido, como a igreja deve estar a Cristo. Sim, ela deve amá-lo, deve respeitá-lo. Esse respeito ele é mútuo dentro do cristianismo. Esse amor ele é mútuo dentro do cristianismo. Apenas a questão da hierarquia dentro de casa e no conceito de igreja, a Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar e que a mulher ela é a coluna. Olha só, imagine você, cabeça realmente aquela, nos traz a ideia de um controle, nos traz uma ideia de quem pensa, de quem manda, mas não é esse o conceito quando o texto fala. O conceito do texto é que nós temos que ter essa visão de que o homem está numa posição como a posição de Cristo, de dar a vida pela sua esposa, pela sua família, labutando todo dia, trazendo para dentro de casa o sustento. E a mulher, como coluna do lar, ela tem que realmente edificar a sua casa. A Bíblia diz que a sábia edifica e a tola destrói. Então, hoje, nesse conceito de empoderamento, existe uma tolice muito grande. As mulheres estão desconstruindo, a meu ver, o conceito de família, de casamento, estão desconstruindo seus relacionamentos. Hoje os homens têm medo de se relacionarem com mulheres empoderadas. Às vezes elas são tão empoderadas que elas são deixadas para trás, que homem nenhum suporta mais, entendeu? Isso é o que está acontecendo. Isso é o comentário de muitas mulheres. Eu vejo muitas mulheres hoje comentando que estão se sentindo só, que se sentem largadas, que são mal amadas por causa de todo esse empoderamento, de toda essa individualização, esse conceito do individualismo, de não depender de homem nenhum. Isso trouxe para a mulher também uma coisa assim de distanciamento social, tá? Eu não sei até que ponto muitas mulheres hoje estão suportando. Eu sei que dentro do gabinete pastoral, dentro do conceito religioso da igreja, eu tenho recebido inúmeras mulheres com essas reclamações, que estão se sentindo só, que essa independência trouxe para elas o desamor, o desafeto, a falta de carinho de um homem, de um braço amigo, de uma pessoa presente com elas, né? Então, tem muitas mulheres hoje que reclamam não serem alvos de um marido carinhoso, de um companheiro leal, porque realmente houve uma desconstrução, como você falou, de muitos valores cristãos, tanto fora da igreja, como hoje, para nós trabalharmos essas famílias
modernas e pós-modernas que adentram pelas portas da igreja, até mesmo na criação dos filhos, nós temos que desconstruir a desconstrução. Eles desconstruíram lá fora, entram desconstruídos aqui dentro, e nós temos que causar uma revolução dentro dessa casa, que às vezes traz dificuldades tremendas. Nós temos que colocar a mulher no seu lugar, o homem no seu lugar, os filhos no seu lugar, e fazer toda uma construção familiar que, se eles tivessem edificados sobre a palavra, vindo já nessa edificação, nessa construção, eles não teriam esses problemas. Assim eu penso, né? Então, meu amigo, eu espero que esse podcast tenha sido interessante para você, para sua família, para que você possa fomentar essas discussões dentro do seu lar. Talvez algumas perguntas aqui façam muito sentido no teu conceito de família, de casamento. Talvez venham a colaborar para que haja uma união maior entre vocês dois e entre os filhos. Mas se caso você tenha alguma pergunta e quer mais informações, você pode entrar aí no podcast Fala Bispo, você pode deixar o seu comentário. Nunca esqueça de compartilhar essa programação, nunca esqueça de deixar o seu like, nunca esqueça de deixar o seu comentário para que a plataforma entenda que esse programa é relevante, tá bom? Eu te agradeço muito, fique com Deus e até o próximo podcast Fala Bispo.